30 anos atrás, o continente eurasiano foi atingido por um enorme abalo espacial, ocasionando na morte de milhares de pessoas. Entretanto, ninguém sabe como ou por que ele é causado. De manhã, uma jovem chamada Kotori estava prestes a acordar seu irmão, que se chama Shidou. Ela pula e dá um chute na barriga dele. Ele se cobre novamente com a coberta e fala a ela que pegou um vírus, mas era tudo mentira para que Kotori sentisse medo e saísse de perto apavorada. Um pouco depois, Shidou estava preparando o café da manhã enquanto passava na TV uma reportagem sobre um recente abalo espacial. Enquanto estavam indo até a escola, Kotori pede para Shidou se encontrar com ela em um restaurante depois da aula, e ele promete a ela que vai e os dois se despedem. Logo em seguida, chega próximo de Shidou seu colega que se chama Hiroto, e outras garotas que também são da sua turma acabam vendo os dois juntos e falam que Hiroto costuma jogar para os dois lados, além de que atrás de um poste, outra garota chamada Origami estava observando Shidou, mas logo vai embora. Já na sala, Hiroto mostra sua namorada para Shidou, mas era apenas um simulador de encontros. Origami se aproxima de Shidou e o chama pelo nome, e ele a pergunta como ela sabia seu nome, até porque Shidou não lembrava de já terem se encontrado antes. O sinal toca e todos sentam, mas Origami continuava encarando Shidou, até que o alarme de abalo espacial dispara e todos começam a ir até a zona segura que fica no subterrâneo. Shidou tenta ligar para Kotori, mas acaba lembrando da promessa que haviam feito mais cedo. Ele usa o rastreador e vê que mostrava que Kotori estava no local marcado, e mesmo sendo perigoso, Shidou sai correndo enquanto se perguntava do porquê ela manter essa promessa mesmo nessa situação. Mas antes que chegasse, a explosão acaba acontecendo e quando Shidou se aproxima, ele vê que tinha uma garota vestida com uma armadura emanando uma aura. Ela pega sua espada e dá um corte, e logo se aproxima de Shidou, enquanto apontava sua espada para ele e pergunta se ele tinha ido lá para matá-la. Mas Shidou, que estava apavorado, fala que nunca machucaria alguém como ela. E de repente no céu, algumas garotas trajadas disparam mísseis, mas a garota de armadura se defende facilmente com a barreira que havia criado e pula diante as explosões. E quando estava no céu, ela vira para Shidou e ele começa a pensar do porquê ela, mesmo sendo tão forte, tem uma expressão tão triste. Mas a luta não havia parado. As garotas trajadas continuavam atacando a de armadura, que também não cedia, até que quando uma das garotas se aproxima de Shidou, ele nota que é a Origami, mas a de armadura os interrompe e Origami começa a atacá-la e as duas ficam em uma batalha intensa, de igual para igual, até que causa uma enorme explosão. E quando Shidou acorda depois de ter ouvido vozes, ele pergunta quem era a moça que estava cuidando dele, e ela diz se chamar Reine, e logo Shidou pergunta onde que estava. Reine fala que estavam na enfermaria da Fraxinus após terem um pego enquanto estava inconsciente. Shidou tenta assimilar tudo e pergunta desesperado sobre sua irmã, mas Reine fala que ela estava bem e diz que ele deveria tirar suas dúvidas com a capitã. Quando chegam na sala, eles veem o diretor executivo que se chama Kyohei, e logo ao seu lado estava sua irmã, que é a capitã, e o dá boas-vindas a Ratatosker, e começa a explicar que a garota que ele havia visto antes é um monstro que chamam de espírito, e que ela não faz parte desse mundo, além de que o abalo espacial nada mais é do que um efeito colateral de seres como ela no mundo. Logo depois, Kotori fala da AST, que é um grupo que sobrevoa o local do abalo para matar a espírito, e por último, ela fala de um método para lidar com os espíritos, mas para isso precisaria da ajuda de Shidou, e diz que o treinamento dele começará amanhã. Kotori então pergunta o que Shidou estava fazendo no lugar do abalo, e ele diz que estava procurando por ela por causa da promessa, mas Kotori o chama de bobo e fala que estavam acima do restaurante, e mostra para ele quando desativa o filtro de invisibilidade da nave em que estavam. No dia seguinte, Shidou se reúne com Reine e Kotori para que começassem um treinamento, e quando mostram, Shidou vê que era um simulador de encontros. Já no final da tarde, Shidou se encontra com Origami, que fala para que não contasse nada para ninguém sobre ter visto ela enfrentando um espírito, e fala também que por causa de uma delas, acabou perdendo seus pais há 5 anos atrás. No dia seguinte, Shidou se prepara para começar seu treinamento, e vai até sua professora que se chama Tamae, pois o objetivo era fazê-la se apaixonar por ele, mas ele não estava indo muito bem, até que Reine pede para ele repetir tudo o que ela dissesse. Tamae começa então a ficar caidinha, e quando Shidou diz que queria se casar com ela, Tamae acaba ficando louquinha pelo Shidou, e com isso eles concluem o treino, e Shidou sai correndo enquanto a deixa sonhando sobre o casamento. Mas enquanto corria, Shidou se esbarra em Origami, e Kotori fala para aproveitar para tentar conquistá-la também. Shidou começa a falar que sabe muito sobre ela, e que não consegue desviar os olhos dela quando estão na sala de aula. Shidou então pergunta se ela gostaria de sair com ele, e Origami diz que não se importaria, porém Origami tinha pensado que Shidou iria pedi-la em namoro, e logo dá uma foto dela para ele como presente. Mas de repente começa a tocar o alarme de abalo espacial e Origami sai correndo, mas logo Kotori se prepara para levar Shidou, já que iria acontecer uma explosão em seu colégio. E assim que acontece, a AST estava do lado de fora do edifício, e do lado de dentro estava a princesa, que é a espírito. Shidou estava na frente da escola e Kotori o encoraja para que ajudasse a espírito e evitasse o seu fim, pois ele também tinha um apoio da tripulação da Ratatosker. E então Shidou se aproxima da sala onde a princesa estava, mas quando ela vira, ela o ataca impedindo de se aproximar e pergunta quem era ele. Mas a Ratatosker monitorava o estado mental da espírito, enquanto o simulador de encontros criava respostas e os membros da tripulação votavam em qual usar, até que escolhem a terceira opção. Mas quando Shidou tenta falar, ele é novamente atacado e a princesa se aproxima e dá para ele o último aviso, mas ele fica nervoso e fala seu nome para ela, e a princesa percebe que já haviam se encontrado antes e pergunta o que ele pretende fazer com ela sobre dizer que não tinha intenção de matá-la. Mas Shidou vê novamente uma expressão vazia no rosto dela e começa a dizer que nem todos os humanos querem matá-la. A princesa então pergunta o que ele tinha ido fazer naquele lugar, e Shidou diz que foi para conversar com ela e fala que se recusa a negar a sua existência. As palavras de Shidou conseguem abalar a princesa, a deixando com uma afeição por ele, já que é o primeiro humano que tentou conversar com ela. Shidou pergunta
qual era o nome dela, mas ela não tinha um. Shidou começa a pensar em algum nome e a chama de Toka, e esse nome a deixa feliz. Mas de repente, Toka começa a ser atacada pela AST e fala para que Shidou saísse de lá. Mas ele se recusa a ir e diz que iria contar para ela sobre tudo deste mundo. Os dois então começam a conversar, já que estavam seguros graças à barreira que envolve Toka. Shidou pergunta de onde ela tinha vindo, mas Toka não sabia, já que suas memórias estavam confusas. Kotori então fala para Shidou que o medidor de humor de Toka havia ultrapassado 70%, e essa era a hora para chamá-la para um encontro. Toka estava suspeitando de algo, mas mesmo nervoso, Shidou a chama para um encontro. O grupo da AST acaba vendo que tinha um garoto junto da espírito e começam a pensar que ele estava sendo atacado, e a Origami avança em direção a ela. Toka invoca sua espada Sandalphon e acerta um ataque em Origami que a deixa imóvel. No dia seguinte, Shidou pensa não ter sido um sonho ter encontrado um espírito, mas logo atrás dele estava Toka, que estava ansiosa para ir ao encontro com ele. Mas Shidou fala que as roupas que ela estava usando chamaria muita atenção e a pede para vestir algo como um uniforme da escola. Mas isso não foi problema para Toka, e logo depois começam um encontro. E Toka havia ficado encantada com cada comida que acabasse vendo, mas de longe Origami estava observando os dois e sabia que Toka na verdade é um espírito. E enquanto comia, Toka explica para Shidou que quando desaparece, ela é transportada para um mundo diferente, onde observa o presente dormindo através de um universo negro e acaba sendo obrigada a acordar quando volta para o mundo em que está. Shidou começa a pensar do porquê não ter acontecido nenhum abalo quando a encontrou mais cedo, e Toka começa a ir atrás de mais comida, deixando o coitado do Shidou quase falido. Origami contata a AST e eles observavam Shidou e Toka de longe, e enquanto se divertiam juntos, o pessoal da Ratatosker preparava para que os dois tivessem um encontro perfeito. Quando estava no final da tarde, Toka o agradecia pelo dia que tiveram, porém de longe estava Origami, que estava esperando o aviso para poder atirar em Toka. Toka fala para Shidou que estava feliz por ter visto um mundo gentil e bonito, e que seria melhor se ela não fizesse parte dele para não acabar o destruindo com os abalos. Mas Shidou fala que iria dar um jeito em tudo e a encoraja para que vivessem juntos. E quando eles iam dar as mãos, Shidou nota a mira de Origami e entra na frente assim que ela dispara, e acaba sendo gravemente atingido. Toka fica muito furiosa por ter perdido a única pessoa que ela aceitava e começa a liberar seus poderes, e parte para cima de Origami e com um olhar ameaçador fala que irá matá-la. Já Kotori não estava nada abalada e diz que Shidou não morreria apenas com aquilo, pois mesmo que ele morra, ele poderá recomeçar. E quando estava prestes a matar Origami, que se via completamente abalada por ter tirado a vida de Shidou, Toka nota que Shidou estava caindo do céu e voa até ele. Toka o segura e fica muito feliz ao ver que ele estava vivo, mas ela acaba perdendo o controle de seu poder e precisaria liberar a energia em algum lugar. Kotori fala para que Shidou fizesse aquilo que haviam dito, e Shidou logo fala para que Toka o beijasse, mas ela não sabia o que era e ele começa a explicar. Mas antes que terminasse, Toka beija Shidou, e após isso o poder de Toka acaba sendo selado e ela o pergunta se ele irá levá-la novamente a outro encontro, e Shidou fala que sim e a deixa muito feliz. Em um dia chuvoso, Shidou acaba vendo uma garota que estava caída no chão, mas quando tenta ajudá-la, ela fala para que não a tocasse. Quando chega em sua casa, Shidou vai até o banheiro, mas quando abre a porta, acaba vendo Toka, que o chuta para fora. Ele vai até Kotori e pergunta do porquê Toka está lá, e ela fala que Toka agora irá morar com eles. Reine explica que Toka precisará de cuidados, já que teve seu poder selado. Shidou a pergunta do porquê ser capaz de selar os poderes após beijar um espírito, mas nem mesmo Kotori sabia do porquê. Reine também fala que é possível o poder de Toka começar a voltar aos poucos, além de que ela não é a única espírito que existe. Ele entende a situação e começa novamente mais um treinamento para que ele tivesse mais intimidade com espíritos. Quando estava na aula, acaba acontecendo mais um abalo e todos começam a evacuar, e Shidou deixa Toka aos cuidados de Tamai, e corre até a Fraxnus, e quando chega lá, Kotori mostra Hermite, que é o nome dado a um novo espírito. Shidou reconhece que era a mesma garota que tinha visto no santuário outro dia, e o grupo da AST aparece e começa a atacá-la. Shidou então fala que irá salvá-la e a Ratatosker começa mais um encontro. Quando Shidou estava dentro de um edifício, um fantoche fala com ele, e quando percebe, o fantoche estava na mão da espírito. Shidou se apresenta a eles, e o fantoche diz que se chama Yoshinon, mas o humor da espírito acaba caindo drasticamente quando Shidou pergunta se era o nome do fantoche ou da espírito. Shidou então a pergunta se eles queriam ir a um encontro com ele, mas acabou acontecendo da Yoshinon cair por cima de Shidou e os dois se beijarem. Porém, Toka estava lá e tinha visto tudo, e isso a deixa muito irritada, fazendo seu poder voltar a fluir aos poucos, e logo acaba sendo provocada pelo Yoshinon. Toka tira o fantoche da mão da espírito, que a pedia para devolvê-lo, mas logo invoca o Zadkiel, que é o seu anjo, e começa a congelar o local, enquanto disparava estacas de gelo. A espírito então foge do local, mas a AST começa a atacá-la novamente, mas ela consegue escapar após fazer uma cortina de fumaça. No outro dia, Shidou tentava falar com Toka, mas ela estava chateada com ele, além de não entender seus próprios sentimentos. Shidou tinha ido fazer compras, e enquanto voltava, acaba se encontrando com Yoshino, que estava sem seu fantoche, pois havia perdido após ter sido atacada pela AST. A espírito então fala que seu nome é Yoshino, e o Yoshinon é o fantoche. Shidou a entrega seu guarda-chuva e fala que vai ajudá-la, mas ela estava com fome, e Shidou resolve levá-la até sua casa. Quando estavam lá, Yoshino diz que Yoshinon é a imagem do ideal que ela procura ser, que é alguém forte e legal. Shidou diz que gosta mais de como ela está agora, e Yoshino acaba ficando envergonhada. Shidou pergunta do porquê dela não revidar contra a AST, mas acontece que Yoshino não gosta de machucar as pessoas, além de não conseguir fazer nada sem Yoshinon. Shidou faz um cafuné e diz que irá salvá-la e encontrar Yoshinon, mas no meio disso, ele se desculpa por tê-la abeijado acidentalmente e a explica o que é um beijo e tenta beijá-la. Mas nesse instante, Toka aparece e vê tudo, e o clima acaba ficando meio tenso. Kotori então informa para Shidou que sabe onde
onde encontrar Yoshinon, mas que será bem complicado para pegá-lo, já que quem o pegou foi a Origami. Quando chega onde Origami mora, ele vê que ela estava vestida de maid e acaba tendo que provar das gororobas dela. Origami sai para ir tomar banho e Shido aproveita para procurar pelo Yoshinon, mas quando ela volta, ela o pergunta sobre ter visto ele morrendo em uma operação que havia feito, mas Shido a interrompe dizendo que ela deveria tentar conversar com as espíritos, mas isso era impossível já que ela tem ódio por elas. Origami então recebe um aviso de abalo e sai de sua casa, e logo depois estavam perseguindo Yoshino, mas ela acaba invocando novamente Zadkiel e começa a congelar os arredores. De longe Shido a chama, mas Origami a interrompe quando ataca. Toka chega no local e vê Shido e se preocupa caso ele seja atingido e logo tenta invocar o Sandalphon, mas não estava conseguindo, só que quando Yoshino dispara, ele acaba sendo protegido pelo Sandalphon. Toka se aproxima dele e se desculpa por ter ficado com raiva sem motivos. Shido diz que precisa da ajuda de Toka para conseguir salvar Yoshino, e ela volta a se lembrar de como Shido é alguém amável que busca proteger as espíritos. Origami tenta atacá-la, mas Toka a impede e as duas começam a lutar, onde acabam tendo a atenção focada na princesa. Shido então se aproxima do local e acaba sendo avisado por Kotori que seria perigoso e caso o anjo detecte o poder de espírito que há em Shido, a barreira irá congelar. E ao ouvir isso, Shido descobre que seus poderes de regeneração são de um espírito e começa a ignorar Kotori e segue para dentro da nevasca. E lá dentro estava Yoshino chorando pela falta de Yoshinon, até que ele aparece com Shido que cai no chão, mas logo começa a se regenerar e a Yoshino chora de felicidade por Shido ter encontrado Yoshinon. E como ele nunca é de perder tempo, Shido logo fala que para salvá-la teriam que se beijar, e logo Yoshino se aproxima dele e os dois se beijam, fazendo assim o poder dela também ser selado. E um tempo depois do acontecido, Kotori apresenta o lugar onde as espíritos vão poder morar. Para que as garotas espirituais se sintam à vontade, Shido pede para Kotori fazer os preparativos para levá-las até as fontes termais, o que a deixa ansiosa para sair com seu irmão. Mas além deles, a AST também planejava ir até as fontes, mas Origami não estava tão afim, até que recebe uma ligação de Shido e descobre que ele também vai até as fontes termais, com Toka e as outras, e isso a deixa irritada. Enquanto estavam a caminho, a Ratatosker detecta sinais da AST estar se aproximando, e com o mal casado Kawagoi no comando, eles entram em estado de emergência e começam a fazer de tudo para atrapalhá-los. Shido acaba entrando em contato com Kotori, que se escondia e dizia que estava os observando para mantê-los seguros. Mas a verdade é que ela também queria ir, no entanto, ela recebe uma chamada dos membros e os manda ir na frente para que assim pudessem interferir no avanço da AST no local. Quando um pouco distante, Shido e as garotas são acertados por um dos mísseis da recente batalha, fazendo com que Yoshinon saísse voando e deixando Yoshino completamente triste. Mas Shido a acalma quando fala que iria pegá-lo de volta e corre para buscá-lo. Enquanto isso, a capitã da AST lutava ferozmente e sem perceber estava causando um enorme caos na cidade. Shido encontra Yoshinon, mas quando olha para cima, um enorme ataque que a Ratatosker tinha disparado vinha em sua direção e Origami o vê, mas sem poder fazer nada ele é atingido, ou era o que pensavam, até ele ser protegido por uma barreira criada por Toka que os teleporta do local. E mais tarde, todos conseguem finalmente aproveitar as fontes termais. No entanto, uma nova garota trajada aparece e enfrenta vários membros da AST sozinha, vencendo até mesmo Origami em uma luta simulada. E seu nome é Takami Amana, a segunda tenente, também conhecida como a assassina de espíritos. Origami se interessa em Mana e pergunta a ela sobre como matar espíritos, mas enquanto explicava, Mana acaba vendo Shido na gravação e o chama de irmão. Logo depois, Origami vai até Mana e a pergunta do porquê ter o chamado de irmão, mas Mana pergunta qual a relação deles dois e Origami fala que são namorados. No dia seguinte, a turma de Shido iria ter uma nova aluna de cabelo preto e o seu nome é Tokisaki Kurumi, onde deixa todos os garotos encantados, mas logo fala que é um espírito, o que acaba despertando Shido, Toka e Origami. Kurumi pede para que alguém lhe mostrasse os arredores da escola depois da aula e queria que esse alguém fosse Shido. Na AST, eles observavam que Kurumi havia ido para este mundo sem causar um abalo, e Mana diz que ela é a pior dos espíritos, por já ter matado mais de 10.000 pessoas. E enquanto mostrava a escola para Kurumi, ela ficava provocando e sem querer, Shido entende errado a pergunta da seleção e faz uma pergunta bem peculiar a Kurumi. Mas para Kurumi não era nada demais, ainda assim Shido fica constrangido e a pede para parar. Shido então a pergunta sobre ela ter falado ser um espírito, mas Kurumi diz ter o admirado desde que ouviu falar dele, já que está ao seu lado a deixa muito feliz. Toka e Origami que estavam escondidas são reveladas. Origami tenta disfarçar dizendo que não poderia ficar de mãos dadas na escola, mas Kurumi fala ter anemia e logo Toka e Origami também falam ter, só para ficar de mãos dadas com Shido. Mais tarde, Kurumi se despede de Shido, que estava aliviado por não ter ficado a sós com Kurumi. Enquanto voltava, Kurumi acaba esbarrando em alguns marmanjos que queriam fazer atos indecentes com ela, mas na verdade ela acaba os devorando, só que nesse instante Mana aparece. Logo depois, Shido e Toka voltavam para casa, e eles acabam se encontrando com Mana, que corre até Shido o chamando de irmão, e deixando até mesmo Kotori confusa. Ele a leva para sua casa, e ela diz ser a irmã mais nova, mas Kotori a confronta dizendo que ela é a irmã mais nova. Mas a verdade é que a família de Shido adotou Kotori há muito tempo. Mana fala que não lembra de nada sobre seu passado, a não ser de 3 anos atrás, e mostra uma foto de quando criança que tem com Shido. Kotori e Mana voltam a discutir, e Shido acaba tendo que escolher entre a irmã adotiva ou a de sangue, mas Shido interrompe perguntando onde que Mana mora, mas ela resolve não dizer e vai embora. No dia seguinte, na escola, Tamae marcava a presença dos alunos e Origami fala que Kurumi não iria aparecer. No entanto, ela aparece e acaba deixando Origami sem reação, e Kotori envia uma mensagem para Shido para que se encontrassem e mostra para ele uma gravação do dia anterior da luta que Kurumi teve contra a AST, onde a Kurumi acabou sendo morta por Mana, mas que por algum motivo ela apareceu
viva diante deles na aula. Origami vai sozinha até Kurumi para saber o que tinha acontecido, mas acaba sendo pega e fala que seus sentimentos por Shidou são bem mais fortes do que os de Origami. No dia seguinte, Shidou vai até Kurumi para chamá-la para um encontro e ela aceita. E mais tarde, quando estava em casa, Toka começava a fazer coisas constrangidas para Shidou, mas isso tudo era para convidá-lo para ir a um encontro. E no fim, ele aceita. Mas logo em seguida, Origami liga para Shidou e o pede para se encontrar na estação no dia seguinte. E sem que percebesse, Shidou havia marcado encontro com 3 garotas para o mesmo dia e começa indo se encontrar com Toka, onde fala que estava bonita e a deixa completamente envergonhada. Eles vão até o aquário e Toka acaba achando incrível, mas estava na hora de Shidou se encontrar com Kurumi e ele começa a inventar desculpas para se despistar de Toka. Kotori o teleporta até perto de Kurumi e eles começam mais um encontro indo até uma loja de vestimentas delicadas. E Kurumi queria que Shidou escolhesse qual ela deveria usar, mas acaba sendo pego no pulo do gato pelas garotas da sua turma e com isso ele corre até onde Origami estava, começando então mais um encontro. Shidou a pergunta do porquê ela ter o chamado para um encontro, mas Origami diz que era para que ele não ficasse sozinho e queria que Shidou morasse com ela por um tempo. Mas de repente, Toka passa correndo e Shidou vai atrás dela. E com isso ele ficou indo de encontro em encontro com as 3 garotas, mas Kurumi estava paciente, pois sabia que em algum momento Shidou seria seu. Ela avista um grupo de marginais que estava maltratando um gatinho e vai até eles e oferece para se juntar a eles e na Ratatosker eles acabam perdendo o sinal do local. E por um acaso, Toka e Origami se esbarram e acabam percebendo que Shidou estava tendo encontro com as duas e vão atrás dele. Shidou começa então a se aproximar do bosque e acaba notando o estrago que Kurumi havia causado, caindo em um grande desespero, até que nota que Kurumi estava em sua forma de espírito enquanto julgava um dos rapazes. Kotori fala para que Shidou fugisse, mas Kurumi não permite e começa a se aproximar dele, até que Kurumi acaba sendo atacada por Mana, que protege Shidou e rapidamente golpeia Kurumi de forma fatal. Mas Shidou fica sem entender do porquê Mana ter agido dessa forma, só que ela diz que Kurumi não havia sido derrotada, já que Kurumi é um espírito especial, então não importa quantas vezes a derrote, pois ela vai continuar revivendo. Mana cria uma barreira para afastar Shidou e nota o fone jogado no chão, onde Kotori tentava contato com ele. Shidou voltava para casa assustado, mas ao vê-lo, Toka fala que o encontro ainda não havia acabado e vão a vários lugares. E quando de noite, Shidou desabafa com Toka e ela o consola. No dia seguinte, Kurumi vai se encontrar com Shidou na escola e ele fala que tomou a decisão de que iria salvá-la. No entanto, Kurumi decide testá-lo. Já em outro local, Kotori se encontra com Mana, que a repreende por não ter nem a ensinado Shidou a usar uma arma e fala que iria se responsabilizar por ele agora. Mas Kotori recusa e cita sobre uma organização chamada Deus Ex Machina, que fornece ao mundo as forças armadas exceto para Ratatosker. Mas foi essa organização que acolheu Mana quando ela perdeu as memórias. Mas o que ela não sabia era que eles infundiram altos valores de mana líquida em seu corpo, onde provavelmente não iria conseguir viver por mais de 10 anos. Kotori recebe uma ligação e falam que detectaram intensas ondas espirituais na escola, mas havia sido Kurumi que tinha levantado uma barreira que faz enfraquecer qualquer humano dentro dela, exceto Shidou, já que o poder de Toka e Yoshino estão selados no corpo dele. Kurumi chama por Shidou para que se encontrassem no terraço e ele vai. Enquanto isso, Origami utilizava seu equipamento de emergência e pede por reforços, mas acaba ficando cara a cara com Kurumi, que a impede de passar. Toka tentava se mover para ir até Shidou, mas não conseguia por causa do efeito da barreira, até que uma parte de seu poder é liberada, mas no mesmo instante ela desvia de um tiro e nota Kurumi bem na sua frente. Shidou chega até o local e Kurumi mostra que seu anjo representa o tempo e que cada vez que usa, ele consome parte do tempo dela e para isso precisa reabastecer, além de querer realizar seu sonho de se tornar uma com Shidou, para depois devorar a existência dele. Mas Kurumi estava interessada em querer saber do porquê Shidou falar que iria salvá-la, já que para ela não merece ser tratada com compaixão e pede para retirar o que disse, para assim remover a barreira e começa a chantageá-lo. Kurumi recua e começa a provar uma bala espacial, e Hina diz que o estado de humor de Kurumi havia mudado para como se estivesse com medo de Shidou, que decide que iria cometer uma loucura caso ela não parasse o abalo. Kurumi duvida, mas Shidou se joga e ela o salva, só que Shidou volta novamente a dizer que cometeria loucuras consigo mesmo, e sem escolhas, Kurumi remove a barreira e para o abalo. Shidou volta a falar que iria ajudá-la, e quando Kurumi começa a ceder, ela é parada por ela mesma e logo prende Shidou, mas quando ia se aproximar dele, Mana aparece e o protege. Mas sem tempo a perder, Kurumi invoca Zafkiel e usa Dalet para regenerar seu corpo com uma volta no tempo. Mana fala que irá derrotá-la, mas Kurumi fala que isso é impossível, e chama por Aleph e rapidamente ataca Mana, enquanto combinava seu ataque com Zain. Toka e Origami aparecem no local e logo Kurumi começa a invocar ela mesma, vindo através de outros fluxos do tempo, fazendo assim todos ficarem encurralados e volta novamente a liberar mais um abalo e o dispara. No entanto, ele acaba sendo dispersado, e quem havia feito isso foi Kotori, que aparece em sua forma de espírito enquanto chama por Kamael. Kurumi volta a utilizar seu anjo e avança para cima de Kotori, mas ela revida o ataque. Kurumi utiliza novamente Zain e derrota Kotori, ou era o que pensava antes de notar que Kotori também se regenera. Kurumi usa então Aleph e acerta a si mesma para capturar Shidou, mas Kotori impede e acaba cercada, mas a detém com o poder de Kamael. Kurumi se irrita e Kotori começa a perder forças, mas ainda assim se levanta e dispara uma poderosa magia contra Kurumi, que acaba de joelhos. Shidou tenta impedir Kotori de tirar a vida de Kurumi, mas ela não dava ouvidos e ele nota uma expressão diferente vindo dela. Shidou vai para a frente de Kurumi para defendê-la do forte ataque de Kotori e acaba disparando, e nesse momento tem um flash de quando os dois eram crianças e Kotori chorava enquanto chamava por Shidou, que estava caído no chão. Ele então acorda na Ratatosker no dia seguinte, após ter ficado inconsciente, e logo se desespera ao lembrar de tudo o que havia acontecido. Reine fala que Origami e Mana foram resgatadas e que Kurumi tinha fugido,
Já Toka estava bem e queria ficar ao lado de Shidou. No entanto, Kotori estava em uma sala separada e Shidou vai até ela e pergunta o que ela é. Mas Kotori fica brincando dizendo ser apenas sua irmã mais nova. Mas na verdade Kotori é uma humana. Porém, os dados observados mostram que ela é um espírito pelo fato de ter nascido uma humana na família Itsuka. Mas há 5 anos atrás ela se tornou um espírito, fazendo-a ser uma humana com poderes espirituais, e Shidou nota que já havia se lembrado disso enquanto estava inconsciente. Mas Kotori não lembrava como acabou se tornando um espírito e julga que alguém tenha apagado as memórias. E após o acidente, a Rata Tosker encontrou Kotori e ela descobriu o que estava acontecendo no mundo e decidiu que iria salvar as espíritos. Shidou a pergunta de como ela tinha perdido os poderes enquanto viviam uma vida normal, e Kotori fala que ele havia selado através de um beijo, mas Shidou não lembrava, além de que ele tem a habilidade de selar os poderes das espíritos e o regenerativo faz parte do poder de Kotori. Ela o chama para perto e quando ele se aproxima, ela o dá um soco e o repreende por ter arriscado a vida quando Kotori ainda não tinha recobrado os sentidos. E ela diz que assim que recuperou seus poderes, ela começou a perder o controle de si mesma, além de ter medo do que poderia ter feito há 5 anos atrás. Shidou a pergunta se os poderes haviam voltado para ele, mas Kotori já tinha recuperado quase 100% de todo o poder selado. E para que pudesse selar de novo, Shidou teria que fazer com que Kotori se apaixonasse por ele e depois a beijar. Ela fica fraca e Reine chega para ajudar. Shidou vai embora e Toka o encontra, mas ele estava abalado por Reine ter dito que Kotori não iria aguentar por mais de 2 dias, até que seus poderes fossem liberados ao máximo e teria como consequência a perda da Kotori que conhecem. Mas para evitar isso, Shidou fará um encontro com ela. Um tempo depois, Shidou vai até o hospital onde Mana estava, mas acabam não deixando vê-la. Origami, que também estava lá, fala que Mana está recebendo tratamento especial. Origami fica com ciúmes e começa a ensinar para que Shidou a levasse para seu quarto, mas ela apenas pensava em fazer coisas indecentes com ele. Antes de ir embora, Origami pergunta sobre ter visto um espírito na luta que tiveram, mas Shidou resolve omitir e ela fala que há 5 anos atrás, um espírito causou um incêndio no distrito de Nanko, onde acabou perdendo seus pais enquanto tentavam salvá-la, e desde esse dia, Origami decidiu que iria derrotar esse espírito e ao saber disso, Shidou acaba ficando abalado. Um tempo depois, Shidou desabafa com Kyohei sobre o incidente e ele dá a ideia de Shidou ver as gravações do incêndio, e enquanto via, Shidou nota uma pessoa ao lado de Kotori e se pergunta de como sabia que tinha uma pessoa ali, mesmo não estando visível, até que entra em pânico e desmaia. No dia seguinte, Shidou vai ao encontro com Kotori, mas Toka e Yoshino também vão com eles. Eles vão até um parque aquático e Shidou acaba ficando todo corado ao ver como Kotori estava vestida, mas ela começa a provocá-lo. No entanto, Kotori não estava nem um pouco satisfeita com o encontro. Shidou vai até o banheiro e no caminho acaba vendo Reine, que aplicava medicações para Kotori poder manter o controle, já que o poder de espírito estava quase no máximo. E assim que Kotori volta, Shidou fala que irá levá-la até um parque de diversões. E na AST, Ryoko mostra para Origami um novo equipamento com poder suficiente para derrotar um espírito, mas Ryoko fala que Kotori não poderia usá-la e cita sobre um vídeo. E assim que Origami o vê, ela nota que a espírito é Kotori. Shidou e Kotori começam então a ir a diversos lugares e se divertem juntos. Já Toka acaba descobrindo por Yoshino que Kotori é um espírito e pensa em algo que poderia fazer para ajudá-la. De volta ao parque, Kotori se via envergonhada com Shidou a encarando e assim que ele tenta perguntar sobre o incidente, uma enorme explosão acontece. Quando Shidou olha, nota que tinha sido Origami que tinha ido até o local para derrotar Kotori e logo volta a disparar contra Kotori, que chama por Elohim Gibor e Kamael. As duas começam então uma batalha intensa, onde causam um tremendo pânico a todos que estavam ao redor, e Toka e Yoshino decidem ir até o local. Origami utiliza disparos poderosos, mas que não surtiam efeito algum em Kotori. Mas assim que o efeito de seu poder volta a aparecer, Kotori acaba sendo pega e Origami cria uma barreira e dispara novamente. Mas rapidamente Kotori consegue escapar e começa a desferir vários golpes no traje, e ela mesma já tinha perdido novamente parte de sua consciência. Quando Kotori ia dar o golpe final, Origami a lembra de seus pais que haviam perdido a vida no incidente e ao saber disso, fez Kotori ficar abalada, dando chance para que Origami a atacasse. Mas Shidou fica no caminho e tenta convencê-la a parar, mas acaba sendo inútil. E quando Origami ia disparar, ela acaba sendo parada por Toka e Yoshino, que resolvem detê-la para que Shidou fugisse com Kotori. Toka lembra da vez que tirou a vida de Shidou, mas Origami estava desesperada, e enquanto isso, Shidou confessa amar Kotori, e ela diz o mesmo, e logo os dois se beijam. Mas enquanto se beijavam, os dois acabam se lembrando do que realmente aconteceu na época do incidente. Shidou segura Kotori e a leva para longe das explosões, mas acaba atingido e Origami nota a regeneração. Mas Origami se recusava a acreditar, mas já sem forças, ela acaba desmaiando. E de volta a Rata Tosker, Reine fala que não precisava ter tido o encontro, já que os níveis de afeição de Kotori estiveram sempre no máximo, e logo ela aparece envergonhada ao ter ouvido, mas pergunta se era realmente verdade que ele a ama, e Shidou confirma, onde a deixa novamente corada. No fim da tarde, Shidou agradece Toka por ela e Yoshino terem ido ajudar, mas por algum motivo, Toka não queria que Shidou beijasse outros espíritos e o pede por um beijo, mas meio que eles não estavam sozinhos. Depois de uma explosão acontecer em sua casa, Shidou se levanta da cama e vai até Toka, que estava triste por ter molhado o caderno de anotações, e começa a liberar seu poder espiritual, mas Shidou a acalma. Só que além de Toka, Yoshino também liberava seu poder por Yoshino ter ficado debaixo d'água, mas Shidou o salva. Kotori o repreende para que evitasse que as espíritos sentissem instabilidade emocional. E na AST, Origami acaba sendo suspensa por 2 meses por conta de seus atos imprudentes. Além de que ela recebeu a ajuda de Izaki, que é um membro da DEM. Origami manda mensagem para Shidou e pede para que se encontrassem e ele vai. Mas acontece de Origami o levar até um local um tanto quanto peculiar e o conta sobre sua suspensão. Além de ainda não estar nem um pouco satisfeito
satisfeita por não ter derrotado a espírito de fogo, mas além disso, ela acreditava no Shidou e não queria tirar a vida da sua irmã. Já em casa, Toka entrava em instabilidade emocional por causa de maus entendidos por ter visto algumas cenas da novela, pensando que Shidou nunca mais voltaria para casa e sai à procura dele. E de volta ao origami, ela fala que não vai contar a seus superiores caso Shidou seja um espírito, pois queria evitar o pior para ele. E assim que saíam, Toka acaba vendo Origami ao lado de Shidou e entra em desespero e logo sai correndo. Shidou vai atrás de Toka, que estava aos poucos recuperando seus poderes de espírito, podendo haver um terremoto espacial. E assim começam mais um encontro com Toka, que ficava mais tranquila com comida. Eles voltam para casa, mas logo Shidou sai para consertar sua mala. Mas Toka fica novamente desesperada e o vê novamente junto de Origami, e passa no meio dos dois correndo. O alarme de abalo espacial dispara e Shidou corre atrás de Toka, que estava emanando seu poder espiritual. Toka pensava que Shidou se cansou dela, mas era tudo mal entendido, e a mala era apenas para a viagem escolar que farão. Mas já era tarde, e o poder de Toka começa a emanar de forma perigosa, podendo causar danos enormes à cidade ou até ela mesma. Shidou começa a se aproximar de Toka, que sem querer liberava rajadas de poder espiritual, mas conseguem se segurar pelas mãos, e logo Shidou a beija, selando novamente seu poder e deixando Toka feliz. Quando de noite, Isaac havia coletado informações sobre Toka, que é a espírito da princesa, e conta com Ellen, que é a maior maga da humanidade, para enfrentar Toka. E às escondidas, Kuromi acumulava tempo para que pudesse usar o ataque final de Zafkiel, mas para isso precisava do poder de uma pessoa e teria que tirar a vida da espírito que apareceu há 30 anos atrás. Quando iam para a excursão, eles estavam sendo observados por Ellen, que estava infiltrada como fotógrafa. Na Ratatosker, Kotori comentava com Reine que o local mudou de Okinawa para a ilha Arubi, e Reine pensa que a Dem está envolvida. Eles chegam e enquanto conversava com Shidou, Toka sente que estão sendo observados, e logo acima deles tem uma nave invisível onde recebia informações de Toka ser a espírito, além de também estarem observando Origami. Toka corre para procurar quem os estava observando, mas de repente o clima da ilha começa a mudar e um forte vento tomava conta do local, enquanto gerava uma tempestade que arremessa objetos em direção a Toka, que protege Shidou, mas acaba desmaiando. Shidou a segura, só que nota alguma coisa no céu e logo percebe duas espíritos que são iguais. E na Ratatosker, Kotori estava indo até o QG para uma reunião e deixando Kyohei no comando. De volta aos espíritos, uma se chama Yuzuru e a outra Kaguya, e as duas estavam se enfrentando pela 100ª vez para decidir quem é mais apta de se tornar uma Yamai. Reine entra em contato com Shidou enquanto as duas espíritos ficavam de bate-boca, mas logo Kaguya se enfurece e as duas avançam uma contra a outra, mas Shidou grita para que parassem e elas notam que havia um humano no local. Kaguya propõe para Yuzuru que por já ter 25 vitórias e 49 empates cada, elas agora teriam que decidir a atratividade através de quem conseguisse conquistar Shidou primeiro, mas ele acaba sempre ficando em uma situação um tanto quanto constrangedora. As duas passam a ser alunas da turma também e Reine cuida de tudo para mantê-las seguras, e o motivo de tantas competições entre elas era porque as duas eram um único espírito que se chamava Yamai, mas atualmente elas estão separadas e decidem através de lutas há vários anos, fazendo diversos tipos de competições, e a que perder vai acabar desaparecendo. Reine fala que não conseguia contatar a Fraxinus e chama as espíritos para ensiná-las a como lidar com Shidou. Quando estava indo banhar, ele acaba sendo parado por Kaguya e Yuzuru, que não o deixava em paz, até que ele percebe que as duas não queriam ter a vitória da competição para si, mas aconteceu de Shidou ficar encurralado por estar no banho feminino e foge do local. Um tempo depois, as duas garotas discutem entre si sobre quem iria cuidar de Shidou, e de longe Ellen continuava monitorando Toka. No dia seguinte, Reine revê os planos com Shidou, que vai passar seu tempo livre em uma praia particular com Kaguya e Yuzuru, que vão tentar conquistá-lo com os intercomunicadores que Reine havia as dado, para que assim Shidou pudesse selar as duas ao mesmo tempo, mas não sabiam o que aconteceria caso beijasse apenas uma. As duas irmãs chegam no local enquanto seguiam os comandos de Reine, mas acabou dos três ficarem em situações constrangedoras. Toka e Origami os encontram e Kaguya ficou tão encantada por Toka que as duas agora são parentes. Já Yuzuru se tornou discípula de Origami, e como mudança de planos, Reine também aparece para que jogassem vôlei e contassem um segredo de Shidou para quem vencesse, fazendo assim os dois times jogarem a sério, mesmo não querendo. Mas acontece que o trabalho entre as duas irmãs é melhor do que imaginavam. Um tempo depois, Kaguya se encontra sozinha com Shidou e o pede para escolher Yuzuru como vencedora da competição. No entanto, Yuzuru também se encontra com ele e o pede para escolher a Kaguya, mesmo ambas sabendo que vão desaparecer. Mas o que elas queriam era o bem de uma da outra, caso contrário iriam destruir toda a ilha e os amigos de Shidou. Quando de noite, Toka chama Shidou para dar uma volta e ele vai, mas Ellen já preparava o ataque e posiciona os robôs. Toka nota que Shidou estava meio para baixo e ele resolve contar tudo para ela sobre Kaguya e Yuzuru, mas aconteceu das duas ouvirem tudo e ficaram extremamente furiosas e entram na forma de espírito, enquanto chamam pelo anjo Rafael. Novamente com Origami, ela encarava o robô e nota Reine ao seu lado, e enquanto isso, Kyohei estava no comando da Ratatosker e libera a invisibilidade da nave, e se preparam para o combate contra o inimigo que já percebe a sua aparição e se adiantam para eliminá-la e disparam. E de volta a Shidou, as duas irmãs travavam uma luta intensa. Toka percebe algo se aproximando e era Ellen que havia chegado à procura de Toka com os robôs e os ataca, mas Toka os defende. Ellen pede para que Toka fosse com ela, mas Toka sentiu um mau pressentimento vindo dela, até que Ellen ativa seu traje e provoca Toka, que avança rapidamente e ataca, mas estava com dificuldades para enfrentar Ellen, que acaba destruindo o Sandalphon, e Shidou acaba ficando cercado pelos robôs que seguravam Toka. Shidou, que pensava não poder fazer nada, acaba se dando conta de que o Sandalphon estava em suas mãos e destrói
os robôs. E na Fraxnos, Kyohei prepara para atacar e dispara um poderoso ataque contra a nave inimiga. Ellen perguntava para Shidou o que ele realmente é, e fala que iria levá-lo também, e no céu as duas naves acabam se chocando uma com a outra. Ellen, que pressionava Shidou, acaba recebendo um aviso de que a nave estava sob ataque, e Shidou e Touka aproveitam para fugir. Ellen tenta ir atrás deles, mas acaba dentro de um buraco e a nave inimiga começa a recuar. Shidou vai até as irmãs e com Touka ao seu lado, o seu desejo de salvar as duas é correspondido no Sandalphon e os dois chamam a atenção delas com um corte no ar, e logo Shidou fala que escolheria as duas para vencer a competição, tendo como consequência o poder delas sendo selado e caso falhasse poderiam tirar sua vida. As duas irmãs então decidem confiar em Shidou e confessam uma para a outra que não queriam perder suas vidas, pois querem passar suas vidas juntas, até que de repente a nave inimiga aparece diante delas em busca de capturar as espíritos do local. Kaguya e Uzuru notam que eram inimigos e unem seus anjos e disparam um forte ataque que a atravessa completamente. E depois de todas as lutas, as duas irmãs resolvem dar um presente a Shidou e o pede para fechar os olhos, e logo quando feito, elas o beijam e em seguida acabam com seus poderes sendo selados. E na reunião, Kotori é informada de que Shidou havia despertado um anjo e que no pior dos casos teriam que lidar com ele. Caso contrário, poderia acontecer dos espíritos selados acabarem descontrolados e caso venha a acontecer, Kotori iria tirar a vida de Shidou. Um tempo depois, a suspensão de origami havia passado até que Ryoko chega e fala sobre uma nova unidade independente com os membros da DEM e da TA. E então aparece Jessica Bailey, um dos membros que foi designada para a TA. Na escola, Shidou foi nomeado como representante do festival Tennou, que vai acontecer. E mais tarde, enquanto andava com Yoshino, o sinal de abalo espacial dispara e Shidou vai até o local da espírito que cantava em um palco vazio, e seu nome de espírito é Diva, onde havia aparecido há 6 meses atrás. Sem querer, Shidou faz barulho, mas como estava escuro, ele tenta se aproximar aos poucos e ao subir, ela nota que Shidou é um garoto e logo seus níveis emocionais começam a cair rapidamente. Shidou tenta elogiá-la, mas a espírito começa a sentir nojo dele, até que ela se irrita e o ataca, fazendo Shidou ficar à beira de cair do palco. Até que então a TA aparece no local e a espírito as achava maravilhosas. As garotas tentavam atacá-la, mas nada surtia efeito, até que Jessica decide cuidar de tudo, mas acaba vendo Shidou sendo teletransportado, e logo em seguida a espírito solta um ataque de canto e desaparece. Em um final de semana, Shidou vai até a reunião da apresentação que vai ter, mas acaba se deparando com a espírito estando como uma estudante e seu nome é Isayoi Miko. Ela faz canções para comerciais e programas de TV, além de ter um talento incrível, e acontece também de Miko ter aversões a homens, deixando apenas mulheres irem aos shows que faz, e para resolver isso, a Ratatoska decide transformar Shidou em uma garota para que pudesse se aproximar de Miko, e seu nome agora é Shiori, e ela vai logo se encontrar com Miko, que dessa vez mantém estáveis seus níveis emocionais e começam logo a simpatizar uma com a outra. No dia seguinte, Shiori vai até a escola onde Miko estuda para tomar um chá, e Miko acaba gostando ainda mais de Shiori, até que ela tenta convencê-la de se transferir de escola através do poder de espírito. No entanto, Miko pensava que Shiori era um espírito também, por não estar causando efeito. Shiori então resolve contar a verdade, mas mantendo sua identidade de garoto, e fala sobre seu poder de selar espíritos. Miko acredita, mas não queria ter seu poder selado, e sobre o abalo do outro dia, ela o causou propositalmente, além de ser sã de que as garotas a amam e que fariam de tudo que pedisse. Shiori fala que a odeia, mas isso apenas fez acender o interesse de Miko, que propõe que caso ficasse em primeira no festival, deixaria Shiori selar seus poderes. Caso contrário, ela teria Shiori e todas as espíritos seladas para ela mesma. Enquanto isso, na TA, eles preparavam planos para capturar Touka e Shidou, além de que não contariam nada para Origami. No hospital, Mana acorda depois de muito tempo e algumas pessoas desconhecidas entram no quarto. Já na sala, Shidou e o pessoal da sua turma se preparavam para o festival, e na AST, Ryoko fingia para que Origami ouvisse que no dia seguinte haverá um ataque na Praça Tengu, com o objetivo de capturar Touka e Shidou. Chega então o dia do festival, e Shiori era a representante do meio de café. Ela vê Miko e nota ela usando seu poder espiritual para afastar as garotas que ela tinha encantado, mas Miko tinha ido chamar Shiori para um encontro e logo as duas começam a andar pelo festival. Mas Shidou se irrita ao ver Miko usando as pessoas como peões e fala que irá vencê-la no festival. As apresentações estavam prestes a começar, mas Origami ainda não havia chegado, além de também Ai, Mai e Mi. Shidou liga para as três, e elas falam que Miko tinha dito para elas não tocar na apresentação, fazendo assim o grupo de Shidou ficar em apuros. Mas antes de começar a apresentação de Miko, Kotori mexe nas luzes, só que isso não foi o suficiente para deter Miko, que ativa sua armadura de espírito na frente de todos e começa a cantar, e a apresentação tinha sido tão incrível que Shidou pensa que não teria como vencê-la, mas Kaguya e Uzuru chegam para ajudá-lo. Enquanto isso, várias unidades da TA se preparavam para atacar, mas são impedidas de avançar graças a Origami, que utilizava uma máquina poderosa, e ao meio de uma batalha intensa, Origami resistia contra as forças da DEM, evitando que avançassem e todas partem para atacá-la, mas Origami estava em outro nível de poder e derrota uma grande parte rapidamente. Mas no meio de todo o caos que estava acontecendo, chega a vez de Shidou apresentar. Porém, o ataque externo havia causado danos à afiação, fazendo com que não pudessem usar a música que tinham preparado. Mas mesmo com pânico, Touka começa a cantar e então cria um ar de esperança para o grupo, fazendo a apresentação se tornar um espetáculo. E enquanto isso, Origami seguia protegendo o local sozinha, mas já estava chegando no seu limite. E com o resultado das apresentações, o primeiro lugar acabou indo para a academia feminina Hindouji,
Touji, que é onde Miko estuda. No entanto, em primeiro lugar geral ficou a escola Raizen, que é onde o Shidou estuda. Miko não queria aceitar a derrota e logo invoca seu anjo Gabriel e rapidamente encanta todos que estavam no local, incluindo também as espíritos, e Miko dizia que todos agora pertencem a ela. Miko começa a tocar em Shiori, mas percebe algo diferente em uma região específica e resolve checar, até que descobre que na verdade ela é ele. Miko se irrita ainda mais e Shidou tenta detê-la, mas acaba sendo impedido por Yoshino e Uzuru e Kaguya, que também estavam sendo controladas. As três o atacam, mas Touka o protege e ela não foi controlada por causa dos fones de ouvido que estava usando. Kotori entra em contato com Shidou, mas acontece que ela e a tripulação também estavam sendo controlados, exceto Reine e Shizaki, já que tinham ficado fora no momento do encanto. Kotori preparava um poderoso disparo, mas acaba sendo parada por Mana, que a neutraliza. Já Origami estava começando a ficar pressionada, até que Mana aparece para ajudá-la e vai rapidamente em direção a Jéssica e a derrota, e logo ameaça a todos que estavam lá e eles resolvem recuar. Dentro da escola, Touka e Shidou não conseguiam lidar com Miko, que estava sendo protegida por três espíritos. Touka vê uma brecha para acertar Miko, mas é facilmente jogada contra a parede e logo acabam cercados. No entanto, Ellen também aparece e fala que iria capturar Touka e Shidou, mas antes Touka joga Shidou para que pudesse escapar e fica para lutar contra Ellen, mas acaba não sendo párea e é levada. A cidade acaba ficando um caos com todos contaminados pelo encanto de Miko e Shidou se escondia, mas não de Kurumi, que aparece diante dele não estando controlada e Shidou pede ajuda para salvar Touka, que acorda presa em um lugar desconhecido. Touka tenta resistir para se soltar, mas Ellen, que estava lá, a pressiona com a barreira e fala que tinha algumas perguntas para fazer. Shidou e Kurumi vão até a casa de Miko e lá Kurumi começa a fazer coisas que o deixa constrangido. Kurumi pega alguns pertences de Miko e usa Iode para descobrir sobre as memórias passadas do alvo, que era Miko. Os dois então decidem que vão enfrentar Miko de frente e vão até o local onde ela estava e ficam cercados, mas Kurumi lida com todas as pessoas que estavam sendo controladas. Miko se irrita e resolve começar a apresentação e usa novamente seu anjo para controlar as pessoas no local, anulando então o poder das sombras de Kurumi. Mas Kurumi as detém e logo as irmãs e a Mai atacam Shidou, só que novamente Kurumi o salva e o deixa sozinho com Miko enquanto segurava as espíritos. Kurumi segura Miko e os leva até um local privado nas sombras, onde nem mesmo Miko conseguia usar seus poderes. Shidou tenta convencer Miko a parar e a pede ajuda para salvar Touka, mas Miko se recusava a acreditar nos humanos e acabam excedendo o tempo do local e eles voltam. Mas antes que pudesse ficar pior, Kurumi os tira de lá. Shidou agradece pela ajuda, mas Kurumi se aproveita da situação e começa a provocá-lo, mas logo diz que identificou onde Touka estava, que era no prédio da Dem. E lá, Izaki se encontra com Touka e o que ele queria era o poder de espírito dela, mas para despertar teria que fazer Touka ficar em desespero e decide ir atrás de Shidou. Kurumi formava um plano com Shidou para invadir o prédio, mas de repente dispara o alarme de abalo. Mas Kurumi acreditava ter sido ativado pela Dem e de repente eles são atacados por centenas de robôs. Kurumi libera seus Zeus, que os destroem um por um e aproveitam para entrar no prédio, mas logo Mana aparece cortando Kurumi e abraçando Shidou. Só que logo começam a se provocar. Kurumi deixa Shidou aos cuidados de Mana, que o entrega ao intercomunicador e fala com Kotori que tinha de alguma forma conseguido voltar ao normal. Já Miko estava irritada e pergunta aos espíritos sobre a relação que Touka tem com Shidou e percebe de forma sincera que os dois têm uma relação muito forte. Kotori tentava impedir Shidou de se infiltrar na Dem, mas ele continuava seguindo junto de Mana. Kotori fala que dará apoio externo, já que dentro da Dem eles perderam o contato. Enquanto isso, Origami estava ferida, mas tentava mesmo que impedida ir ajudar Shidou, mas convence Miki que iria mostrar um novo traje para ela usar. E no meio da tremenda batalha, Shidou e Mana são atacados por Jéssica e logo começam a travar uma luta intensa. Shidou aproveita a chance e entra sozinho, mas logo é parado pela unidade de defesa. No entanto, com seu desejo de querer salvar Touka, o Sandalphon aparece novamente e Shidou os ataca, mas acaba sendo acertado e segue em frente. Só que um pouco mais distante, Shidou acaba sendo detido, mas no mesmo instante, Miko aparece e invoca Gabriel e desarma todos os magos e pede para Yoshino e as duas irmãs cuidarem do lado de fora. Shidou não entendia do porquê ela ter o protegido, mas Miko diz que era para poder adicionar mais um espírito na sua coleção, e segue adiante junto dele. Jéssica enfrentava Mana sem nem pensar em suas companheiras, e para não ficar pior, Ellen aparece e também ataca Mana. Jéssica dispara uma poderosa rajada e acerta em cheio Mana, e assim que Ellen ia dar o golpe final, Origami a protege e tenta ir em direção a Shidou, mas Ellen a impede, e com seu encanto, Miko descobria onde Touka estava presa. Eles avançam juntos e derrotam os inimigos à frente. Miko percebe que Shidou estava sem forças e o pergunta do porquê ele se esforçar tanto, mas ele diz que era tudo para salvar Touka. Miko fica sem acreditar e começa a caçoá-lo e que era para desistir, mas Shidou se recusava, já que para Miko ela via os humanos como seus fantoches. E o Shidou a pergunta do porquê tratar os humanos dessa forma, já que ela também já foi humana um dia, e Miko pergunta como ele sabe disso. E isso foi visto através de Kurumi, que tinha visto o passado de Miko com seu anjo. Miko conta que era uma humana normal, uma cantora, e seu nome era Yoimachi Tsukino, e todos adoravam as canções dela, até que um dia ela foi chamada
apaixonada por um produtor de TV que tinha gostado dela. Mas Miko recusou, pois tinha que ser boa com ele, se é que me entendem. E um dia publicaram um escândalo sobre ela, e ninguém a protegeu, até mesmo seus fãs. E no fim, ela acabou sendo diagnosticada com afonia psicogênica, ou seja, Miko perdeu sua voz. Shidou fala que ela havia criado uma ilusão horrível dos homens, e ela apenas continuava se irritando. Mas Shidou voltava a dizer que iria selar os poderes dela, pois queria que ela voltasse a cantar com sua voz verdadeira para poder ouvi-la. Miko fica surpresa, mas se recusava a acreditar. Shidou diz que ouviu uma de suas músicas e que achou muito boa, e que com certeza tem pessoas que esperam pela volta dela. Shidou diz que ficará ao seu lado, mas Miko apenas se fazia de desentendida e logo os dois chegam no andar onde Touka estava. Origami e Ellen começavam a lutar, mas o equipamento de Origami não era tão bom, além de que Ellen previa os movimentos e a segura. Mas por cima das nuvens, a Ratatoski faz um disparo direto contra Ellen, que se descuida e dá uma chance para Origami a acertar. Mas Ellen logo a joga para longe e antes de derrotá-la, Ellen é chamada por Izaki, que estava na sala onde Shidou entra e fala para que soltasse Touka. Mas Izaki apenas ri enquanto dizia que tudo estava saindo de acordo com os planos de uma suposta mulher e os dois começam a se intimidar. Touka acorda e é solta, mas Izaki a prende em uma barreira. Izaki avisa para que Shidou não ficasse parado, mas sem que percebesse, acabou sendo tarde e Shidou é gravemente perfurado por Ellen. Izaki pressionava Touka dizendo que tiraria a vida de Shidou caso ela não usasse seu anjo e armadura espiritual. Touka se transforma e de forma desesperada tentava quebrar a barreira, mas nenhum ataque surtia efeito e pedia para que fizessem o que quisessem com ela e que deixassem Shidou em paz. Mas Ellen se preparava para tirar a vida dele. Até que Touka entra em um profundo desespero e na Ratatosker eles detectam níveis negativos de poder espiritual que emanavam do prédio. E havia sido Touka que tinha despertado então a inversão Sephira e era chamada de Rei Demônio por Izaki. Shidou se espanta ao ver a mudança vindo de Touka, que estava séria, e pergunta onde que estava. E Miko diz que ela tinha sido sequestrada por Ellen. Izaki acha maravilhoso a inversão que Touka teve e dá para Ellen a missão de derrotar Touka nessa forma. Do lado de fora, Jessica já havia perdido sua sanidade e causava uma grande destruição, já que estava chegando no seu limite. Jessica errava os disparos em Mana, que pensava que mesmo estando nessa forma, ela ainda a respeitava e avança em sua direção e derrota Jessica, que a perguntava se Izaki poderia reconhecê-la agora, mas acaba apagando. Já no prédio, Ellen enfrentava Touka e faz um disparo poderoso contra Touka, mas isso não tinha sido o suficiente para detê-la. Ellen avança e ataca, mas Touka segura a espada com apenas uma mão e faz um corte com sua espada em direção a Izaki, causando uma tremenda explosão, mas Ellen o defende e logo diz que Touka tem mais poder do que uma categoria AAA e que poderia vencê-la caso não tivesse sido ferida por Origami. Izaki então decide que irão recuar, mas antes chama Shidou pelo nome de Takamiya. Shidou pergunta se ele sabia quem ele é, mas Izaki diz que não sabia de nada, pelo menos não sobre Itsuka Shidou, e vão embora. Touka desce, mas não conhecia nem Shidou e muito menos Miko, e logo os ataca, mas são defendidos pelo Sandalphon e Touka o pergunta do porquê Shidou a ter. Shidou a chama por Touka, mas ela não reconhecia e logo Kotori consegue entrar em contato novamente e Shidou fala sobre o fluxo reverso de Touka e Kotori diz que seria impossível selá-la a não ser fazendo-a se lembrar de quem ele é. Shidou tenta conversar com ela, mas é atacado e Miko invoca Gabriel e prende Touka, só que logo ela consegue se desprender e Miko acaba ficando sem voz. Touka lança um ataque e Shidou tenta impedir, mas nesse meio tempo Yoshino e as outras saem do encanto em que estavam e ficam confusas. Já Yoshino sentia seu poder sendo sugado, porém aconteceu de ter sido Shidou que utilizou o anjo dela para defender Miko. Touka começa a sentir algum reconhecimento ao ouvir o nome de Shidou, mas resiste e invoca sua Peivish leve. Miko tenta impedir, mas não sai a voz e vai então abraçar Shidou enquanto pedia em sua mente para que ele salvasse Touka, que acaba sendo impedida por Yoshino. Shidou então vai novamente até Touka e a chama. No entanto, ela dispara Nehemoth e destrói uma grande parte da região com um tremendo poder, pensando ter derrotado Shidou, mas por sorte ele tinha sido salvo pelas irmãs Yamai. Shidou se aproxima de Touka, que começa aos poucos se lembrar de quem ele é, e logo Shidou a beija, fazendo-a ficar confusa enquanto se lembrava de quem ele é, e então volta a ser a Touka que todos conhecem. E mesmo com todo o estrago causado na cidade, nenhum cidadão foi envolvido, já que tinham sido evacuados e Kurumi, que estava por lá, ainda não havia encontrado pela espírito cativo. No dia seguinte, Miko agia de forma carinhosa com Shidou, e logo o beija e fala que estava feliz por ele ter mantido sua promessa, fazendo-a se sentir mais segura por tê-lo ao seu lado. Porém, os dois acabam sendo flagrados por Touka, que se irrita. Mas de noite, todos tinham ido ver ao show de Miko, que se sentia bem ao cantar com seu coração de forma sincera, e agradece Shidou o chamando de amorzinho, causando então ciúmes entre as espíritos. E com isso finalizamos a segunda temporada de Date Alive. Comenta aí caso queira mais com a terceira temporada e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!